Abraço. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Vamos dar início à sessão da primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, do dia 17 de abril de 2017, tendo início a sessão às 14h17. Inicialmente, eu gostaria aqui de fazer um registro de felicitações ao nosso querido amigo, desembargador Emerson Lage. Hoje, inclusive, nós não realizaríamos a sessão, né, mas nós tivemos que adiar, mas foi oportuno esse adiamento, porque aqui nós temos oportunidade de homenagear a Sua Excelência pessoalmente. Então, fazemos aqui o registro. Eu também gostaria, nesse momento, a despeito de ter feito esse registro festivo aqui de felicitações, mas, por outro lado, é um momento muito grave para o direito do trabalho brasileiro e até para a Justiça do Trabalho. Então, nesse momento, eu peço licença para fazer um registro aqui da primeira turma, uma nota oficial da primeira turma, um registro a respeito da reforma trabalhista que foi apresentada pela comissão especial designada no Congresso para tratar de um tema muito fundamental na vida brasileira, fundamental na economia brasileira e que está sendo, assim, de uma forma apressada, apresentada para a sociedade. Então, gostaria, nós preparamos, inclusive, por escrito, eu vou pedir, Vênia, aos presentes para ler a nota. A egrégia, primeira turma, que eu vou submeter, evidentemente, à apreciação da turma, mas uma proposta esta. A egrégia, primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais manifesta, de forma unânime, seu repúdio contra o PL da reforma trabalhista, que objetiva a maior supressão de direitos trabalhistas da história da República. Referido projeto de lei deixou de observar critérios de cientificidade jurídica, isolando-se da academia e dos pesquisadores brasileiros, além de ignorar a Justiça do Trabalho, o Ministério Público e a Advocacia Trabalhista, com o intuito deliberado de fazer retroceder um século de evolução emancipatória da jurisprudência e da doutrina trabalhistas, em patente colisão com o disposto no caput do artigo 7º de nossa Carta Magna, que esculpiu no mármore constitucional o princípio do direito do trabalho como progressão contínua e profluente das condições sociais dos trabalhadores. O fim do imposto sindical, com a manutenção da unicidade na base territorial, o que, aliás, demandaria alteração constitucional, é apenas um dos importantes equívocos do projeto, revelando a precariedade do sistema de negociação coletiva para derrogar garantias legais mínimas, sistema esse denominado de forma eufêmica de prevalência do negociado sobre o legislado. O PL desconfigura completamente a CLT, desnatura seus princípios reitores e reduz o direito do trabalho a mero apendículo do direito empresarial. Nesse cenário, não é difícil antever que o projeto, caso aprovado, irá aumentar a conflituosidade judicial trabalhista, em face do desrespeito a inúmeros dispositivos sistêmicos e constitucionais, potencializando ainda mais a insegurança jurídica nas relações de trabalho. A primeira turma do TRT Mineiro espera, pois, que os senhores parlamentares se recusem a aprovar tal projeto, a bem da garantia dos trabalhadores, o que é imprescindível para a viabilidade do sistema de produção de nosso país.
esse é o registro que submeto à apreciação da turma e à análise. Aprovado. Estou de acordo. Uma nota muito bem redigida, que reflete o que está acontecendo no momento, e seriam páginas e páginas que Vossa Excelência poderia escrever e ler aqui para que nós, com ela, creio eu, concordássemos. O momento é um momento histórico grave e a nota de Vossa Excelência reflete a nossa preocupação, da qual eu compartilho. Eu também compartilho da nota, na sua inteireza. Estou realmente... É um momento de grande preocupação, né? O mínimo que se pode dizer. Ainda estamos dentro de um processo legislativo, mas que se desenvolve com uma, inclusive, velocidade incomum em todo o processo legislativo, né? Nós temos visto isso no Brasil nos últimos tempos, e num cenário político igualmente grave e historicamente lamentável para toda a nação brasileira. Nós recebermos não só a notícia desse avanço sobre o direito do trabalho, né, e a expressão me parece correta é essa, é sobre o direito do trabalho, né, e com um cenário político e, inclusive, ético do que nós estamos vivendo no momento do país. Então, espero que isso se reflita apenas como um momento de grande preocupação de nós, não só operadores, um termo que as pessoas às vezes não gostam de utilizar, mas vou utilizá-lo como referência, né, como operadores do direito, do trabalho, mas aquelas pessoas que, ao longo de uma jornada longa de vida laboral, aprendeu a gostar, a amar o direito do trabalho, não pelo seu contexto principiológico, assim, por uma visão ideológica do direito do trabalho ou do mundo do trabalho, mas porque foi um fruto e um caminhar de longos anos de progressiva conquista que se desmancha, né, como uma nuvem no ar. Então, é muito preocupante, é muito doloroso, triste, lamentável. Eu, até quando discutíamos essa nota, eu cheguei a dizer que deveríamos ser muito mais claros do que somos, mas porque precisamos atingir um público enorme para adverti-los da seriedade, da gravidade do momento, mas espero que a sociedade faça eco dessa nossa preocupação com os dizeres que a sociedade possa compreender nesse momento e, ao final de todo esse processo, a gente consiga reverter e conseguir consolidar as conquistas e conseguirmos avançar naquilo que dignifica não só o trabalho, como também o homem. Então, eu assino a nota com muito prazer, com muita convicção da certeza que estou fazendo, mas revelando e registrando essa minha preocupação e, acima de tudo, essa minha profunda tristeza após 30 anos de magistratura trabalhista. Eu também assino essa nota com muita convicção, porque o momento é preocupante. E não tenho a expectativa de que nós, juízes do trabalho, consigamos deter o avanço dessa reforma. Para isso, é preciso que a sociedade inteira se engaje em processos de luta para evitar a aprovação desse projeto. O Ministério Público do Trabalho, parceiro, está aí o tempo todo, foi aqui naquele evento sobre trabalho seguro, foi colocado, né? Então, assim, o Ministério Público do Trabalho, a DRT, os trabalhadores, os sindicatos, a OAB, né? Então, os advogados trabalhistas todos. E isso tem que ser uma corrente que leve à construção de um processo de luta pela manutenção do direito do trabalho, cujas regras, por força constitucional, devem ser progressivas, né? É o princípio da proibição do retrocesso social. E é o que nós estamos experimentando nesse momento. E outra coisa, uma reforma levada a efeito por parlamentares que carecem de legitimidade social, apesar de terem sido eleitos,
porque vários deles nas listas aí como investigados por causa da corrupção. Então, é um momento muito triste e eu penso que é oportuna a nota e só gostaria que o presidente esclarecesse o que vai ser feito dessa nota, para que os advogados saibam qual é o objetivo, o que a gente pretende com essa nota. Nós vamos registrar isso em ata para publicação e, inclusive, determinando ao setor de comunicação do tribunal que dê ampla divulgação à nota e, inclusive, no nosso site. Eu gostaria de pedir também que fosse mandada para os dirigentes, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, porque a eles também, nós pedimos que eles neguem o apoio a esse PL. Então, eu penso que deve ser levado também a notícia dessa nota para eles. Acolhida. Então, vamos oficiar para o presidente do Senado, da Câmara, para o relator, né, para o relator da Comissão Especial. Vamos oficiar também para o presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Mais alguma sugestão? Eu acho que ao Procurador-Geral do Trabalho também. Sei, a OAB, o que eles poderiam fazer, eu acho que seria importante. Ministério Público. E acho que devia ser mandado também para o presidente do nosso tribunal, para ele saber que a gente soltou a nota. Senhor presidente, se o senhor me permite, eu também, não só em meu nome próprio, mas como da minha instituição que eu represento, eu quero aderir a essa nota também e lembrar que o nosso Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Ronaldo Fleury, está conduzindo os rumos da instituição do Ministério Público nesse momento conturbado e ele tem sido motivo de muito orgulho para nós da instituição. Infelizmente, enquanto instituição, parece que o Ministério Público do Trabalho é o último lutador da trincheira. As instituições todas, infelizmente, até dentro da própria Justiça do Trabalho, se vê representantes da instituição defendendo o projeto. Eu vi entrevista no jornal, o presidente do TST defendendo amplamente esse tipo de projeto. Infelizmente. Infelizmente. E no Ministério Público do Trabalho, o discurso não é esse. As entrevistas que o Dr. Ronaldo dá, os seus posicionamentos, não só perante essa comissão, as notas que ele elabora, são todos contrários a esse tipo de reforma, que não tem outra intenção senão diminuir, né, o custo da força do trabalho, reduzir os direitos da classe trabalhadora. Então, ele tem sido um motivo de muito orgulho para a nossa instituição, porque a gente o vê até isolado enquanto instituição na defesa desses direitos. Então, não só em meu nome próprio, como em nome da instituição, acho que a gente deve aderir. Agradeço a sugestão de encaminhar essa nota ao Procurador-Geral do Trabalho, até para ele saber que ele não está sozinho nessa luta, né? Que outros operadores de direito do trabalho, não só dentro do Ministério Público, mas fora, na Justiça do Trabalho, dentro da Delegacia da Regional do Trabalho e Emprego, no Ministério do Trabalho, acho que dentro da advocacia também, muitos outros estão engajados nessa luta e que necessita de apoio popular. Se ele vai vir ou não, a gente não sabe, mas eu acho que seria o essencial, né? Seria uma arma essencial para derrubar esse projeto. Mas essa nota de adesão a essa manifestação eu faço. E vou me permitir também noticiar aos senhores, até, não sei se com tristeza, com alegria, que eu fiquei sabendo agora, saiu a publicação da aposentadoria da doutora Marilza Geralda Nascimento, foi nossa procuradora-chefe, colega de concurso. Nossa. Ela está se aposentando, vai dedicar à família. Uma perda. Foi servidora da Justiça do Trabalho, foi juíza do trabalho, procuradora do trabalho, foi nossa procuradora-chefe. Os motivos são os mais nobres, é cuidar da família, do filho, quer dizer, tem toda uma vida pela frente, com outros projetos, vários projetos que ela tem em mente que vai executar. Mas para nós que trabalhamos ali do lado dela o dia inteiro, a gente acaba sentindo que essa presença cotidiana a gente vai perder. Mas a amizade vai ficar e eu tenho certeza que muitos dos senhores a conhecem, ela é amigo de muitos aqui. Vamos fazer o registro, eu quis trazer essa notícia para os senhores. Fazer o registro. Parabenizando pela carreira. Senhor presidente, pois não. Meu nome pessoal, de Hernani, meus colegas do escritório, inicialmente cumprimentar o doutor Emerson pelo natalício e dizer que a AMAT e a OAB está também enganjada contra esse projeto que tira efetivamente direito dos trabalhadores. Nós sabemos o que esse país está vivendo e numa velocidade, de uma forma de se fazer que nós não conseguimos entender o porquê, em que pese estarem acontecendo as coisas, muitas das vezes na calada da noite,
E dizer mais, Excelência, que poderíamos, é uma sugestão, enviar essa nota para a Associação Brasileira de Imprensa, para que aquele órgão, que é um órgão de jornalistas, empregados também, possa ter como um mote esse pensamento, essa resistência, e ela possa transferir ou remeter para todas as emissoras de televisão, rádio, jornais e etc., essa nota, porque é digna de ser colocada também na primeira página de todos esses jornais. E adiro também, em nome da OAB e da AMAT, na aposentadoria da doutora, a gente sabe o trabalho que ela teve e participou efetivamente, e nós sabemos, como advogados, que esse TRT da terceira região, pela sua autonomia, pela sua independência, ela saberá decidir as questões contrárias ao direito e ao direito do trabalho, principalmente. E nós, advogados, vamos estar buscando esse direito e lutando contra essas injustiças que estão trazendo para todo o povo brasileiro. Muito obrigado. Obrigado. Vamos fazer acolhida a sugestão para a ABI, né? E também para a AMAT e para a ABRAT, né? Vamos oficiar para... a OAB já tinha, né, anotado. É a OAB, a AMAT e a ABRAT. Vamos oficiar também. Bom, então vamos dar início à sessão. Antes de encerrar essa fase, eu deixei para o final, mas só em agradecimento às homenagens ao meu aniversário, né? Deixei passar não poderia, obviamente, ser indelicado em não agradecer aos colegas pelas felicitações e dizer que, para mim, é uma grande honra integrar essa turma e estar neste dia, né, ao lado de pessoas que me dão muito prazer no dia a dia. Então, agradeço pelas homenagens e muito fruto da nossa grande amizade, né, como colegas aqui, mas que, obviamente, aquecem o coração da gente. Então, muito obrigado e fica também meu registro de agradecimento. Bom, então, feitos todos os registros, vamos dar início à sessão, observada a ordem regimental. E que nós vamos dar preferência aqui, me parece que há uma advogada lactante que vamos dar preferência na sustentação oral. O primeiro processo é da sessão do Dr. Emerson. É o 28 da pauta do Dr. Emerson. É o 11064-2016, procedência Primeira Vara de Belo Horizonte. Recorrentes, Geraldo Magela. Dr. Emerson? Isso, Dr. Emerson. É o 28 PJE. Enoville da Silva, Wilson Gomes Valadares Júnior, Roberto Collin Froed, Cláudio Olegário de Carvalho, Mário César Ramos Pena, Marco Aurélio Lopes dos Santos, Gladson Suiker Pereira, Claudomiro Ramos, e recorrida à Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte. Inscrita a doutora... A nota está aqui. Doutora Brizélia Amaral de Oliveira Nogueira, pelos recorrentes. É o 28 da pauta. Palavra o relator. O processo ele discute apenas a questão de uma nulidade da decisão por cerceamento de defesa. Eu analiso com toda a atenção possível o argumento à parte, né, a questão do local onde foi realizada a perícia. Mas eu, em conclusão, eu estou conhecendo o recurso interposto pelos reclamantes, mas, no mérito, estou negando-lhe provimento. Curso dos reclamantes, né? Advogada inscrita para a sustentação oral, doutora Brizélia Amaral, pelos... Reclamantes. Pelos recorrentes. Pelos recorrentes. A quem conceda a palavra. Boa tarde, outros julgadores. Na ação, está se pleiteando o reconhecimento do trabalho em condições insalubres e o respectivo pagamento do adicional de insalubridade.
E acontece que a perícia no qual se baseou a sentença, ela tem graves vícios com relação à forma como foi feito o procedimento de medição. O perito, ele posicionou o aparelho, o audiodosimetrímetro, nas mãos. Ele fez a medição do ambiente de trabalho, do ruído, com o aparelho nas mãos, em desacordo com o que determina as normas de higiene ocupacional da Fundacentro, que determina que o microfone deve ser fixado no ombro do paradigma. E, no caso, o perito, ele não observou esse critério, né, e com isso distorceu o resultado da perícia com prejuízo aos reclamantes. Então, houve cerceamento do direito de defesa. No próprio laudo pericial, ele juntou fotos, né, o perito, onde ele mostra que ele fez a medição do ambiente de trabalho com aparelho em mãos, né, a medição do ruído. Por conta disso, se requer, né, a sentença se baseou no laudo pericial, onde não foi configurado o trabalho em condições insalubres. Então, se requer a nulidade da sentença e se reabre a instrução processual para que seja feita uma nova perícia de acordo com as normas as normas de higiene ocupacional da Fundacentro, especificamente o item 6.3, que determina procedimentos gerais de medição, em que é claro em determinar que o microfone do dosimetrímetro deve ser posicionado sobre o ombro, preso na vestimenta, dentro da zona auditiva do trabalhador paradigma. Então, por conta desse vício, grave vício da prova técnica, se requer a nulidade da sentença que seja feita nova perícia dentro das normas da Fundacentro. Obrigada. Boa tarde. O relator deseja... Presidente, eu faço aqui uma abordagem sobre... Eu faço a transcrição, inclusive, dos procedimentos que foram adotados, os locais de trabalho onde os reclamantes prestavam seu serviço. A situação deles, eles não ficavam exclusivamente nas viaturas, nos veículos, né? Eles trabalhavam internamente e externamente. Tanto nos veículos, eles eram fiscais. E como os fiscais, ora estavam dentro de um veículo, ora num determinado local, né, no percurso onde essas viaturas passavam. Enfim, escreva aqui todas as rotinas e os locais onde isso ocorria, tal como constante do laudo. E dessa análise, inclusive analisei as fotos que foram trazidas, né, para verificação dessa abordagem do perito. Concordo com a situação de que não há nenhum prejuízo a eles que o fato desse aparelho medidor ter ficado nas mãos do perito. A avaliação me parece que satisfatória. O perito esclareceu, né, como foi feito, inclusive sobre essa questão do aparelho estar na sua mão e não no ombro do paradigma. E não vejo nenhum vício ou nulidade que possa comprometer o resultado da perícia. Então, por isso, eu peço vênia e mantenho o voto. Bom, eu sou o segundo votante nesse processo. Eu vou pedir vênia da sustentação oral, mas eu estou acompanhando integralmente o voto do relator. Embaixadora Maria Cecília. Eu também voto com o relator, pedindo vênia à sustentação oral. Então, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Muito obrigado. A próxima preferência é da sessão Dr. Renault, de PJE. Doutor Guilherme, o senhor nos ouve? Presente. O processo é o número 22 da pauta do Dr. Renault. É o 185/2016. Vara do Trabalho de Muriaé. Recorrente Rita de Cássia Guedes Gonçalves de Oliveira. Comércio e Distribuição Salles Limitada. Inscrito o Dr. Guilherme Nogueira Santos pelo reclamado. Participam o Dr. Emerson como segundo votante e o Dr. Zé Eduardo como terceiro votante. A palavra, o relator. Conheço do recurso da reclamada, do adesivo do reclamante. Rejeita a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, arguída pela ré, e no mérito,
nego o provimento ao recurso da reclamada. Por outro lado, dou o provimento parcial ao recurso do reclamante para: a linha A, acrescer a condenação adicional de horas extras sobre as horas destinadas à compensação, levando em consideração o pacto laboral, com os reflexos já deferidos na sentença, para as horas in itinere. A linha B, acrescer a condenação 20 minutos extras a cada 1 hora e 40 minutos de trabalho contínuo, de segunda a sábado, considerando a jornada apresentada nos cartões de pontos, reportados válidos, referentes ao descumprimento do intervalo previsto no artigo 253 da CLT, observando-se apenas o período em que foi reconhecida a insalubridade, 6/6/2012 a 31/3/2013 e 1/12/2013 a 28/2/2015. Eu estabeleço os parâmetros para o cálculo, dividendo todas as parcelas de natureza salarial, súmula 264, divisor 220, adicional de 100%, que será tratado no próximo aspecto, com reflexo, tendo em vista a habitualidade. Esses reflexos incidirão nos repousos, 13º, férias 1/3, no pré-aviso e no FGTS 40%, conforme se apurar em liquidação. A linha C, conceder a gratuidade da justiça gratuita ao reclamante. Eleva o valor atribuído à condenação de 15 mil para 20 mil reais, com aumento de custas, ciente às partes na forma da súmula 25 do TST. Como encaminho o voto, senhor presidente. Inscrito para sustentação oral à distância de Juiz de Fora, doutor Guilherme Nogueira Santos, a quem concedo a palavra. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos vogais e demais presentes. Excelências, com relação ao adicional de insalubridade, que é objeto do recurso ordinário interposto pela reclamada, eu gostaria de chamar a atenção dos nobres julgadores para o fato de que a perícia ela condicionou a sua conclusão à produção da prova oral pela recorrida. E é certo que a recorrida ela não se desincumbiu do ônus de comprovar que adentrava nas câmaras frias. Porque, vejam bem, a perícia ela não foi enfática em caracterizar que ela entrava ou não. Ela condicionou a sua conclusão à prova oral. E é certo que a prova oral ela foi muito contraditória. Os testemunhos prestados pelas testemunhas convidadas pela trabalhadora foram muito contraditórios. Vejam bem, pelo fato de que a primeira testemunha, o senhor Elber, declarou que a recorrida permanecia entre 1 a 2 horas no interior das câmaras frias, e a segunda testemunha já disse que, na verdade, eram só apenas 30 minutos. Aí nós temos uma diferença de quase 1 hora e meia, e fossem apenas alguns minutos, seriam até compreensíveis, não fugiria a razoabilidade. Mas a diferença é muito gritante, não pode se conceder com todas as vênias, acredito que não há valor probatório nessas declarações. Isso é mais agravado ainda no depoimento da primeira testemunha, que demonstrou total desconhecimento da jornada de trabalho da recorrida. Disse o senhor Elber que a recorrida iniciava sua jornada de meio-dia, por volta de meio-dia, às 13 horas, iria até às 16h30, até às 17 de segunda a quinta, 1 hora a mais na sexta-feira, na sexta e no sábado. Só que essa não foi a jornada de trabalho dela. Ela iniciava a sua jornada às 7 da manhã, 7h30, e finalizava às 16h30, 17 horas. Então, acredito que essas incongruências colocaram em xeque o valor probatório da prova testemunhal, e acredito que a recorrida não conseguiu se desincumbir do ônus probatório de comprovar que adentrava na câmara fria. A verdade é que a autora, como constou do laudo pericial, na resposta ao quesito número 13, ela não estava autorizada a entrar na câmara fria. A câmara fria permanecia trancada, apenas os operadores lá adentravam, e quando eles não estavam no local de trabalho, a chave permanecia com o gerente. Então não há prova de que ela adentrava na câmara fria e que estivesse exposta ao frio, a condições de insalubridade.
O mero corolário não são improcedentes também, não deve ser desprovido o recurso da reclamada, da recorrida, e dado provimento ao recurso da hora recorrente, quanto às horas extras, porque deferidas com fundamento nos respeito ao item 6 da súmula 85. Na verdade, por não haver exposição ao agente frio, não há que se falar nas horas extras do artigo 253 da CLT. Quanto ao mais, reitero as razões recursais, as contrarrazões, peço provimento. Muito obrigado. O relator mantém seu voto? Mantém o voto. Desembargador Emerson. Eu peço vênia da sustentação, senhor presidente, mas eu estou acompanhando o relator. Eu também vou pedir vênia da sustentação oral, estou acompanhando integralmente o voto do relator. Assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Próxima sessão de processo físico. Pode ser de físico, né? Vamos dar prioridade também aos processos físicos para a questão de logística aqui. Os processos físicos têm que ser remetidos para a secretaria, então vamos priorizar a sustentação oral dos processos físicos. O primeiro é o E39, é o 87, 2015, procedência Vara do Trabalho de Ouro Preto. Recorrente Navelli Nacional Veículos Limitada e Flaviana de Oliveira Sérgio Barbosa. Doutora Maria Cecília é a relatora, doutor Luiz Otávio Renault é o revisor e doutor Emerson é o terceiro votante. Inscrito doutor Vitor Ricardo Bering Braga Júnior pela primeira recorrente. A palavra à relatora. Eu estou conhecendo de ambos os recursos e, no mérito, estou negando o desprovimento. É o meu voto. Inscrito para a sustentação oral, doutor Vitor Ricardo Bering Braga Júnior. Para quem que o senhor vai Pela falar? ré. Hã? Pela ré. As duas são recorrentes. A quem Pela consiga a Navelli. palavra? Bom dia, senhor desembargador presidente. Bom dia, demais desembargadores que acompanham essa egrégia turma, ilustre membro do parquê, serventuários, colegas aqui presentes. Queria chamar a atenção só para a questão do desconto, que foi tido como um desconto indevido do salário dela. Ora, o desconto que foi feito foi justamente porque ela era a única que tinha acesso ao caixa, ela deixou por vários dias de repassar o dinheiro ao financeiro da empresa. Queria destacar que, por dia, passava-se naquele caixa em torno de R$500. Ela deixou acumular no caixa dela mais de salvo engano, o valor exato é R$2.992. Ou seja, deixou acumular. Só ela tem acesso ao caixa. Não trancou a gaveta, uma vez que não há qualquer sinal de arrombamento. Ou seja, ela auxiliou, ela cooperou para que esse sumiço desse dinheiro ocorresse. Queria chamar a atenção também para o fato que, hora nenhuma, ela é acusada de furto, como ficou demonstrado nos autos. Ou seja, o fato de descontar do salário dela não enseja a dano moral, mas sim mais um exemplo e possibilidade do poder diretivo do empregador, que tem um valor expressivo de R$ 2.992 em diferença do caixa, reconhecido por ela. Então, é direito do empregador fazer esse desconto, não foi feito de forma abrupta, logo, não é capaz de tal fato, até pelos outros motivos destacados, de ser gerador de dano moral. O dano moral, caso assim não entenda, o valor de R$ 3.000, entendo, caso ele permaneça, que deve ser reduzido, uma vez que o valor de diferença do caixa é de R$ 2.900 e o dano moral é superior a esse, é de R$ 3.000. Obrigado. Boa tarde. Relatora, Na verdade, aqui o doutor bem esclareceu, ela não é a reclamante, não é acusada de furto, mas ela foi responsabilizada por um furto sem que haja prova nos autos de culpa dela por esse furto. Então, ela foi penalizada com advertência, teve que restituir o valor furtado sem prova dessa culpa ou dolo para o ocorrido. Eu entendo que o valor tem que ser realmente devolvido a ela e, mais do que isso, entendo que ela sofreu dano moral com essa atitude empresarial. Eu mantenho o voto. Senador Renault. Dá também acompanha a relatora. Senador Emerson. Me acompanha, e o dano moral não tem nenhuma vinculação com o valor que foi furtado. Uma coisa é a devolução do que ela foi obrigada a reembolsar a empresa indevidamente. A outra coisa é
o aspecto da reparação extrapatrimonial. Então, acompanho a relatora. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto da relatora. Obrigado, boa tarde. Eu vou fazer aqui mais um registro que esquecemos, né, de que a turma aderiu aqui integralmente, acompanhando o tribunal, a campanha do Abril Verde, né, em prol da saúde, do ambiente de trabalho, da segurança no ambiente de trabalho. Essa campanha, não sei se foi iniciada pelo Ministério Público do Trabalho, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, o nosso Superior do Trabalho. Então, gostaria de fazer esse registro que nós estamos todos nós aqui com a toga, com o símbolo do Abril Verde. O próximo processo é o E19, é o 1235/2010, procedência 4ª Vara de Coronel Fabriciano. Agravante Eduardo Wellington Generoso, agravado Autotrans, Transportes Urbanos e Rodoviários Limitada. Doutor Emerson é o relator, doutor Zé Eduardo é o revisor e doutora Maria Cecília a terceira votante. Inscrita a doutora Bruna Oliveira pelo agravante. É o E19. Palavra o relator. Gente, eu estou conhecendo o agravo e, no mérito, negando-lhe provimento. Escrita. Quem que está procurando? Inscrita para sustentação oral, a doutora Bruna Oliveira. Quem conceda a palavra é pelo recorrente? Agravante. Agravante? Isso. Então, quem conceda a palavra? Primeiramente, cumprimentar a todos os aqui presentes na figura do ilustre presidente dessa turma. Cumprimentar os demais advogados. No caso em tela, excelências, a agravada ela é insolvente quanto ao pensionamento mensal desde janeiro de 2014. Ou seja, estamos falando aí de bons anos de insolvência. E ainda assim foi imposta a astraente no valor de R$100 mil, o que mesmo assim não foi capaz de coagir a ré a promover o pagamento da condenação. A agravada ainda não constituiu capital suficiente para garantia da execução nos termos do 475-Q, o que foi determinado, inclusive, pelo juízo, as folhas 481 e 483, no prazo de 30 dias, sob pena de pagamento da indenização de uma... é advogada da agravante ou agravada? Da agravante. Agravante, tá. Isso. Tá certo. Pode continuar. E a agravada ela ainda não constituiu capital suficiente para garantia da execução nos termos do 475-Q, que é aplicável ao processo do trabalho de forma subsidiária. Isso, inclusive, foi determinado pelo juízo às folhas 481 e 483, no prazo de 30 dias, sob pena do pagamento da indenização de uma única vez, na forma do artigo 950, parágrafo único do Código Civil. Observa-se ainda que essa determinação exarada, as folhas 481 e 483, sequer foi objeto de recurso pela agravada, o que, portanto, já transitou em julgado e, portanto, deveria reclamar a constituir o capital como forma de garantia da execução. Essa constituição do capital, conforme já falado, é uma forma para garantia da execução, para satisfação da execução e que independe, portanto, de da averiguação da situação financeira da executada. Portanto, observa-se ainda que o autor, é incontroverso isso nos autos, né, obviamente, que ele possui incapacidade total e permanente para o trabalho. Inclusive, a CNH dele, já que ele é motorista, por recomendação do próprio órgão previdenciário, foi cassada. Portanto, a mora no cumprimento da execução, ela importa em iminente prejuízo ao agravante.
o que não foi observado pelo juiz Wacó ao indeferir a execução definitiva pretendida pelo autor às folhas 759, verso. Dessa forma, eu gostaria que fosse atendida às súplicas aqui do agravante para que seja provido o agravo de petição. Boa tarde. O relator deseja prestar algum esclarecimento? O título executivo manda efetuar o pagamento de pensão mensal. Então, acho que modificar isso aqui agora eu teria que ter uma razão muito evidente e forte. E no caso aqui, embora o acordo tenha determinado que a reconstituísse esse capital, ela incluiu o exequente na folha de pagamento. E pelo que me consta, salvo melhor juízo, há uma questão de janeiro de 2014, não é um pagamento desde lá para cá, mas eu acho que o janeiro de 2014 não foi pago. E depois continua a ser pago através de folha de pagamento. Nesse sentido, eu não vejo por que modificar e uma parcela só que não veio a ser paga, modificar a forma como vem sendo cumprida a obrigação com a inclusão dele na folha de pagamento, porque consta do título isso. Há uma possibilidade de que se execute da forma menos gravosa. Não vi razão para alterar a forma em que a obrigação está sendo cumprida. Eu mantenho o voto, senhor presidente. Eu peço vênia também da sustentação oral, estou acompanhando o relator, a doutora Maria Cecília. Eu também não tenho divergência nesse caso, acompanho o relator. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. O próximo é o 48, é o 1753/2011, procedência 19ª Vara de Belo Horizonte. Recorrente Teledata Informações e Tecnologia S.A., recorrido Rafael Demétrio Toledo de Amorim. Doutora Maria Cecília é a relatora, doutor Luiz Otávio Renault, o revisor, e doutor Emerson é o terceiro votante. Inscrito doutor Marcelo Barroso Lima Brito de Campos pela recorrente. É o E48. Com a palavra a relatora. Eu estou conhecendo o recurso ordinário e, no mérito, estou dando-lhe parcial provimento para fixar, para os fins do artigo 832 da CLT, que não há incidência da contribuição previdenciária sobre os reflexos das diferenças de comissão em FGTS mais 40%, por se tratar de verba que detém natureza indenizatória. Mantém o valor da condenação, que segue compatível. É o meu voto. Inscrito para sustentação oral, o doutor Marcelo Barroso Lima Brito de Campos, a quem concedo a palavra. Boa tarde, excelência, senhor presidente, demais desembargadores, colegas advogados e demais presentes. Gostaria de alertar para uma questão relacionada ao valor que foi antecipado a título de pagamento no momento da rescisão, valor esse de R$ 6.759,61, que consta as folhas 106, o comprovante de pagamento, que sequer foi impugnado pelo reclamante recorrido. Esse valor foi determinado, foi descontado por ocasião da rescisão, no TRCT, e efetivamente houve uma condenação para que a empresa restituísse esse valor. Ora, se esse valor foi efetivamente pago, não foi impugnado pelo recorrente, pelo recorrido, reclamante, e consta ter recebido na mesma conta salário que ele recebe, ele não pode se locupletar indevidamente com esse valor, ele deveria, então, ser decotado da condenação também. Houve uma prova robusta nos autos, que foi o pagamento, repito, na mesma conta em que se faz o pagamento na folha do pagamento mensal do salário do reclamante. Então, esse valor ele deve ser, sim, efetivamente decotado da condenação. Há uma sustentação, excelência, mais forte, que é com relação à incompetência do juízo. O douto magistrado de primeira instância entendeu que deveria se fixar a competência na vara da comarca de Belo Horizonte, tendo em vista que ele iniciou o seu trabalho aqui em Belo Horizonte. Entretanto, ele ficou aqui poucos meses e, logo em seguida, por mais de 8, quase 9 anos, ele trabalhou na comarca de Campinas e findou o seu contrato de trabalho em São Paulo. A despeito de todo o problema da incompetência, há também um problema maior, que foi a dificuldade de prova
com relação à empresa, que acabou tendo que se fazer uma prova diabólica de fatos que ocorreram em São Paulo, que ocorreram em Campinas, cujos documentos estavam em São Paulo, estavam em Campinas. É sedimentado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o último local de trabalho é que deve ser o foro competente para o ajuizamento da demanda. Portanto, a preliminar de incompetência ela ganha força nesse sentido, tendo em vista que lá em São Paulo que deveria ter sido realizada efetivamente toda a demanda trabalhista. Consequência disso, e se ultrapassada essa preliminar de incompetência também, é dizer que houve todo um problema sério com relação ao cálculo das comissões. O reclamante, como se faz sempre na petição inicial, exagerou um pouco no seu pedido, elevou muito o seu pedido, e na elevação do seu pedido acabou sendo acolhido pelo magistrado de primeiro grau com relação às comissões, desconsiderando completamente a perícia que foi feita nos autos e desconsiderando completamente a prova robusta testemunhal. É dizer, excelência, que a perícia concluiu por 3 vezes, a mesma perita concluiu por 3 vezes, não haver diferenças de comissões a favor do reclamante. Uma vez que ela conseguiu fazer uma apuração mais robusta, ela encontrou uma diferença de apenas R$ 8.000. E isso está no laudo, no segundo laudo que a perícia efetivamente calculou. Depois disso, ela se baseou num documento que a empresa bate, inclusive, em grau de recurso, para que seja desentranhado dos autos, porque é um documento apócrifo, não se refere à empresa e muito menos ao reclamante e à reclamada, que é um extrato de telecheque garantido, que consta as folhas 1316, e que, a partir dali, deu uma guinada completa nos trabalhos periciais. A confissão ficta aplicada também, em sede de primeira instância, ela não foi corretamente aplicada devido a essa robusteza da prova que consta dos autos. Existem outras, a prova pericial ela é contundente, se há valores a receber, esse valor seria apurado por amostragem nessa segunda perícia, e não poderia uma confissão ficta, então, acolher aqueles parâmetros que foram fixados na inicial, efetivamente, por parte do reclamante, que são valores astronômicos e absurdos, entendendo como base de cálculo, por exemplo, R$ 100.000 mês, diferentemente do que se apurou em grau de perícia. Então, tanto a fixação quanto a valoração da prova com relação à confissão ficta, ela foi indevida. Então, apenas com esses adminículos e acrescentando só um fato que gostaria de ter falado a tempo e modo, mas falo aqui, parabenizando a primeira turma pela postura com que teve, nesse momento em que há uma solapação dos direitos sociais. Eu faço parte, como membro efetivo do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, e nós também estamos, nesse momento, enfrentando essa PEC 287, tão nociva e tão supressora de direitos sociais. Então, em nome pessoal e do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, nós aderimos, também parabenizamos a iniciativa das instituições. Todas elas vêm se manifestando contra essa retirada e solapação dos direitos sociais, e essa manifestação é extremamente importante. Muito obrigado. Então, está feito o registro, Vossa Excelência, aqui, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. O Instituto Brasileiro de Previdenciário. Fazemos aqui o registro também. A relatora deseja... Na verdade, eu quero falar sobre a incompetência em razão do lugar, que o doutor falou que era o ponto mais forte da sustentação oral dele. A primeira turma, ela tem, inclusive, desconsiderado o local do trabalho, porque, seguindo a mais moderna jurisprudência do TST, do princípio do acesso à justiça. Então, mesmo quando o empregado nunca trabalhou no local e o local é distante da residência dele, a gente tem prestigiado o local da residência. Nesse caso aqui, não tem nem dúvida, porque ele chegou a trabalhar no local em que foi processada a reclamatória. Então, não tem espaço no âmbito da primeira turma para a gente deslocar essa competência ou declarar qualquer nulidade. No que diz respeito aos documentos intempestivos, eu também faço a anotação aqui. A instrução ainda não havia sido encerrada, como consta da ata de audiência de folha 1942. O juiz houve por bem de acolher o documento, deu vista à parte contrária, foi exercitado o contraditório. E quanto aos valores apurados na perícia, tem uma determinação que eu transcrevo aqui do magistrado, para que a empresa exibisse a documentação necessária para a apuração das diferentes comissões. E essa documentação não foi apresentada, inclusive sendo apenada com multa.
multa que foi fixada em R$5.000 por causa da ausência Então, ela correu o risco da fixação dos valores da forma como feita em sentença. E o desconto que foi efetuado, ela sustenta que o desconto foi efetuado de forma regular, tratando de parcela referente ao adiantamento de férias. Conquanto a empresa defenda, arguindo a legitimidade do desconto, não logrou demonstrar o alegado adiantamento de férias no valor descontado no TRCT, ônus que lhe incumbia. Então, não havendo qualquer evidência no sentido de que esses descontos se referiam a parcelas adiantadas, eu mantenho a sentença que considerou ilegal o desconto. É o meu voto que eu mantenho na íntegra. Vereador Renaud. Peço vênia, uma sustentação oral muito clara, muito profunda e abordando todos os aspectos, mas eu acompanho a relatora. Vereador Emerson. Também acompanho, senhor Pedro, inclusive nessa questão da incompetência em razão do lugar, eu tenho ficado vencido quando o local de prestação é único, ou seja, o empregado, embora contratado, presta exclusivamente serviço em outro, ou seja, há uma regimentação e presta serviço em outro, mas aqui não, ele iniciou a prestação de serviço em Belo Horizonte, depois transferiu-os para Campinas e lá. Nessas situações, eu reconheço que o trabalhador tem o direito de optar aonde, numa dessas localidades onde tem ele prestado serviço. Então, aqui também, só para esclarecer esse aspecto, né? Demais, o voto da relatora aborda, inclusive, a vertente das vertentes, né, de sustentação feitas pelo nobre procurador, enfrenta todas as questões, e eu peço vênia e acompanho o voto de Sua Excelência. Então, assim se decide a unanimidade nos termos do voto da relatora. Obrigado e boa tarde. Obrigado. Agora, a exceção de PJE, doutor Renaud. O primeiro é o 11.184/2016, 47ª Vara de Belo Horizonte. Recorrente Márcio Cecílio Pereira, Banco Santander Brasil S.A. Recorridos os mesmos. Participam o doutor Emerson como segundo votante e o doutor Zé Eduardo como terceiro votante. Inscrito o doutor Eduardo Vicente Rabelo Amorim pelo reclamante. É o 21 da pauta. Conheço dos recursos, no mérito, quanto ao recurso do reclamante, eu rejeito a preliminar de nulidade e dou-lhe provimento parcial para a linha A, determinar que na apuração das diferenças salariais decorrentes da equiparação salarial sejam também considerados os paradigmas Giovanni, Adenise e Cristiane, prevalecendo o complexo remuneratório mais benéfico ao reclamante, mantidos os demais parâmetros estabelecidos na decisão de primeiro grau. B. Declarar a invalidade dos cartões de ponto como meio de prova da jornada cumprida e determinar que seja observada a jornada fixada na origem por toda a contratualidade. A linha C. Estender a condenação determinando que é devido uma hora extra em razão da concessão irregular do intervalo entre as jornadas durante todo o contrato de trabalho, do período contratual em que houve trabalho em campanhas universitárias. A linha D. Acrescer a condenação o valor de R$300 a título de locação e depreciação do veículo próprio utilizado pelo reclamante, de acordo com os períodos efetivamente elaborados, incidindo de forma proporcional quanto ao mês em que não tiver sido cumprido integralmente. Por outro lado, eu também dou provimento parcial ao recurso interposto pelo reclamado para excluir da condenação os reflexos das diferenças salariais deferidas em decorrência da integração do sistema remuneração variável no repouso semanal remunerado, que é o entendimento que vem prevalecendo nessa turma. Eleva o valor atribuído à condenação de 60 para 80 mil, com as consequências legais intimadas às partes na forma da súmula 25. Inscrito para a sustentação oral, doutor Eduardo Vicente Rabelo Amorim, a quem consulto se aguarda o primeiro voto ou gostaria de fazer alguma... Senhor presidente, só apenas um ponto. Pois não. O voto efetivamente atende quase que praticamente em tudo que o reclamante, recorrente pretende. Mas tem um ponto aqui que seria relacionado com o pedido de hora extra, além da cesta diária. O reclamante trouxe
e está nos autos, um documento que o próprio banco enviou para ele. E nesse documento, o banco o convidou para que participasse de um acordo perante a Comissão de Conciliação Prévia. E é importante a gente frisar o que contém desse documento. Esse documento é o ID de número 8F064AB, endereçada ao recorrente Márcio Cecílio. Após o convite, vem o seguinte parágrafo. Desta forma, em caráter personalíssimo, mediante a análise preliminar das condições de seu contrato de trabalho, apresentamos o cálculo aproximado no valor de R$ 52.653,17, o qual refere-se ao pagamento de horas extras, além da cesta diária. Aí continua acrescentando. Então, nós entendemos que aqui, que pese o título dele de gerente de contas, ou subgerente, o que for, o banco expressamente entendeu que ele não estava enquadrado no parágrafo 2º do artigo 224, mas sim no caput desse artigo. Então, seria, senhor relator, apenas essa ressalva e essa sustentação quanto ao pleito de horas extras, além da sexta, baseado num próprio documento que o banco diz que teria jornada de 6 horas. É o que espero. Manter um voto. Analisando o conjunto da prova, porque também há um outro aspecto que não foi mencionado, e até por lealdade, o banco realmente pagou até algumas horas, além da sexta. Mas ele era gerente de contas e a jurisprudência ela tem caminhado mais no sentido de prestigiar, né, o exercício desse cargo, ainda que seja de natureza mais técnica do que efetivamente de confiança ampla, né, num espectro bem mais estreito quando se trata do bancário. Estou confirmando o encaminhamento. Vaga do Emerson. De venda da sustentação, mas eu estou acompanhando o relator. Ele enfrenta essa questão, inclusive sobre esses termos de acordo que o banco realizou. Vai ter conhecimento dos fundamentos, mas eu vou pedir vênia e vou acompanhar o relator. Eu acho que isso não vincula a decisão. Eu sou o terceiro votante nesse caso. Esse é o caso do... Espera aqui, a minha dúvida, esse caso aqui, há uma discussão sobre excesso da sexta, né? Não da oitava. Da oitava foi refutado, né? Foi refutado além da sexta. Hã? Foi devido além da oitava. Foi devido além da oitava, né? Da oitava. O meu posicionamento em relação a além da oitava, eu tenho sido extremamente restritivo porque a Constituição não faz a distinção que o artigo 62 faz, né? É possível até questionar o artigo 62 de acordo com a Constituição. A Constituição fala que a jornada de todo trabalhador brasileiro é de 8 horas. Então, de se pensar mesmo se existe, se pode a CLT limitar, ultrapassar a Constituição, né? Então, eu tenho sido extremamente restritivo no que toca ao artigo 62. Agora, nesse caso aqui, formalmente, o nome gerente de contas, né? Aí, nesses casos aqui, eu acho que estaria enquadrado. Então, eu vou pedir vênia, eu estou acompanhando o relator.
E assim se decide. A grande questão é o seguinte, que o banco, o reclamante se prende a um posicionamento anterior do banco em que ele teria ofertado, realizado um acordo com ele, reconhecendo essa jornada de 6 horas. Então, é dizer, isso incorporaria ou não ao contrato de trabalho, vejo essa vinculação tão imediata. Seria um fator deixa um que pouco de dúvida já mesmo. vincularia a decisão nossa desnecessária. A gente não decide com 100% de convicção, não. É aquele negócio do contrato A gente de tem que realidade. decidir com Ele 51. opera para ambos os lados. Né? Quer dizer, se ele realmente não está nessa condição. Eu acompanho o relator. Não tem subordinado, a gente tem fixado em 6 horas. Presidente, fazer assim, eu vou ficar com a vista e trago a próxima sessão. Eu não acho assim. Tá. Eu vou fazer assim. É só uma questão extremamente decisivo o fato de ter ou não o subordinado. Porque ele pode não ter o subordinado, mas pode ter uma confiança exacerbada, um pouco diferente. Né? Esse negócio, tem ou não, é um dos critérios, né? É um dos critérios. O que nós estamos vendo é que os bancos estão demitindo os funcionários, todo mundo está virando gerente, né? Quem não é gerente é o caixa automático, o resto todo mundo passa a ser gerente. Tá? A tendência dos bancos está sendo essa, aí todo mundo não está tendo, né? Então fica adiado para a próxima sessão com vista ao desembargador Emerson. Senhor presidente, só uma questão, seria na próxima segunda ou... É na próxima segunda, dia 24, não é isso, doutor Emerson? Isso, Tudo bem. segunda. Muito obrigado, uma boa tarde, bom trabalho para todos. No 8º andar. E avisando que vai ser no 8º andar, porque a Escola Judicial vai realizar um evento aqui, então a turma resolveu ceder o espaço para o evento da escola e vamos nos deslocar para o 8º andar. Vou rever essa documentação. O próximo processo é o 35 da pauta. É o 11.608/2014, primeira vara de Pedro Leopoldo. Recorrente Marcelo Lataliza Lobato e Caixa Econômica Federal. Inscrita a doutora Merielle Albuquerque Silveira, pelo reclamante. Não, já foi julgado. Essa anotação é antiga. É antigo? É. CTVA já foi? Já. Já? Já. Eu vou procurar aqui, mas eu tenho certeza que já foi. Já? Eu acho que não. Eu acho que não. Hein? CTVA, deixa eu dar uma olhada aqui. Dá uma olhadinha, eu acho que não. Não, isso não é antigo não, aqui, ó, dia 16 de abril. Não. Não. Qual que é esse? Esse mesmo, 11.608. 11. Não tem uma questão da CTVA aqui, né? Tem. E está sobrestada essa questão, não está não, doutora? Excelências. É tanto sobrestamento que a gente tem que consultar aqui para ver se foi ou não. Pendente de julgamento, não foi julgado. Está pendente de julgamento. Pendente de julgamento. Então nós vamos ter que retirar de pauta, né? Pendente. Pendente. Então está unânime? Então está sobrestado. Se a reforma terminar com a IUJ, aí tudo entra imediatamente, né? Volta para a pauta, né? E ficam prejudicadas todas as que nós... Né? Não vale. Excelência, tem um outro processo meu, só que é de uma outra sala. Eu aguardo ou teria como... É da Caixa também, não é? Não, esse é do Itaú. Relatoria mais do doutor José Eduardo. Do doutor Renault? Tem só mais um do doutor Renault. Esse é o 11... Marcos, irmão. Tem o 11.089 também. Então agora nós vamos fazer mais um, depois chamamos. Obrigada. Tá certo? É também da Caixa. Só mais um aqui. E em seguida vão chamar o da senhora, tá? O próximo é o número 20 da pauta. Tem mais IUJ novo. É Excelência saber, rito sumaríssimo, valor da inicial. 2015, 30ª vara de Belo Horizonte. Nossa, esse é Recorrente Ronaldo da Silva Gonçalves e Banco do Limitação na Brasil liquidação S.A. a este valor.
Inscrito para sustentação, doutor Marcos Hermógenes de Almeida e Silva, pelo reclamante. Uma divergência sua nesse Banco do Brasil, né? Vai ter que Banco do sobrestar. Brasil. E Ronaldo Tem da que Silva lembrar qual que Gonçalves. é. Eu vi hoje, você tem uma divergência Mas ele vai estar nesse. marcado na divergência, a gente vai nela e acha. Oi, doutor Renault. É Banco isso do mesmo. Brasil? Isso. Conheço dos recursos, no mérito, dou provimento ao interposto pelo reclamado para declarar a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para conciliar, instruir e julgar o pedido envolvendo o recálculo das contribuições para Previ. Por outro lado, eu dou provimento parcial ao recurso do reclamante para, nos termos que eu discrimino aqui no voto, condenar o reclamado ao pagamento das seguintes parcelas: diferenças salariais advindas da aplicação dos percentuais de 12 e 16 entre os interstícios de nível E1 ao E9 e de 16% a partir deste último até o E12, conforme previsto nas normas, observando-se o nível do reclamante, quando ocorreu a alteração lesiva, circular 97, com os efeitos pecuniários a partir do marco prescricional fixado em 17/10/2010, com recálculo das seguintes verbas: abonos, assiduidade, licenças prêmio, essas duas verbas, quando convertidas em pecúnia, gratificação semestral, 13º salário, férias 1/3, horas extras, FGTS, qual deve ser depositado em conta vinculada, e PLR, autorizada a dedução da aplicação do índice de 3% entre os interstícios a partir da edição da Carta Circular 97, com efeitos pecuniários a partir do marco prescricional de 17/10/2010. A linha B, 7ª e 8ª horas laboradas por todo o período imprescrito, cujo marco prescricional horas fixa em 4/7/2008, observando-se os dias efetivamente trabalhados em conformidade com os espelhos de ponto, dividendo composto, aí são aquelas parcelas da súmula 264, inclusive gratificação, de acordo com a remuneração apurada com os interstícios deferidos em tópico precedente. O divisor 180, o adicional de 50%, com incorporação das horas extras na base de cálculo da gratificação semestral até janeiro de 2013, e reflexos nos repousos, sábados, domingos e feriados, como previsto nos acordos coletivos, 13º, férias, adicionadas acrescidas de 1/3, abonos, assiduidade, nas licenças prêmio, esses dois últimos, quando convertidos em espécie, e no FGTS, depositado em conta vinculada, conforme se apurar. Leva o valor da condenação. Inverto os ônus da sucumbência, porque não havia ainda condenação, ficando o pagamento das custas processuais a cargo do reclamado, no valor de R$1.000, calculado sobre o valor habitado da condenação de R$50.000, súmula 25 TST. Inscrito para a sustentação oral, o doutor Marcos Hermógenes, a quem consulto se aguarda o primeiro voto divergente ou gostaria de fazer alguma adenda aí? Eu só teria uma consulta no voto, mandou condenar o pagamento das horas extras apenas nos dias efetivamente trabalhados? É dos dias efetivamente trabalhados. Posso conferir aqui, mas me parece que sim. 7ª e 8ª horas laboradas, todo período imprescrito, marco prescricional, hora fixada em 4/7/2008, observando-se os dias efetivamente trabalhados conforme os espelhos de ponto anexados com a defesa. Eu teria uma pequena sustentação nesse ponto. Pois não. É que o Banco do Brasil, como é de conhecimento notório, o Banco do Brasil garante, em caso de habitualidade da prestação de horas extras, a habitualidade da prestação de horas extras, e está sendo reconhecido pelo juiz agora, o pagamento das horas extras, não só nos dias efetivamente trabalhados, como também naqueles dias que ele os equipara como dias efetivamente trabalhados, tais quais a fruição de abonos de assiduidade, lutos e outras. E na petição inicial, cujos pedidos foram transpostos
para o recurso de revista. Esse pleito, eu gostaria só que nesse pleito não fosse acompanhado o voto do relator. Para dar as horas extras também naqueles dias que não houve efetivo trabalho, mas são considerados dias efetivamente trabalhados pelo Banco do Brasil para efeito de pagamento de horas extras. Quais dias especificamente o senhor está falando? Feriado, nos dias sábado? De luto, nos dias de luto, nos dias de fruição de abonos de assiduidade, de licença-prêmio, e outros. Tem uma relação... E quanto ao sábado? Também ou não? Sim, o sábado, o repouso semanal aos sábados e domingos, isso trata em outra questão, o reflexo em repouso semanal, sábado e domingo. O problema do divisor, né? É disposto no normativo empresário que no fim de semana o descanso é de 48 horas, equivalente aos sábados e domingos. Essa questão aí, se tiver no recurso, pode ser examinada também em ED, não? Eu estou achando melhor, porque aqui no voto eu estou deferindo essas horas na forma que eu já mencionei. A gente queria aqui examinar. Deixa eu ver aqui. Com os reflexos, né? Inclusive nos abonos, mas não há um enfrentamento dessas questões aí. Não. Então é preferível vir nos embarques, é um voto enorme. Esse do Banco do Brasil, só o provimento são mais de 10 itens. Perfeito, eu só queria deixar... Comissão quanto a isso pode ser cumprida por via de AD, né? Mais fácil. Inclusive pode ser alguma questão relacionada com a prova, né? Que nós vamos ter que examinar isso. Melhor, se vai apurar. Então eu acho que é melhor. Então aguardo que seja seguido o voto do relator pelos demais. Desembargador Emerson. Acompanhando o relator, senhor. Eu também sou terceiro votante, estou acompanhando o relator. Assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. A próxima sessão agora... Acho que o Banco do Brasil Caixa, por norma interna, manda refletir. Aí aquela questão do divisor, entendeu? Tem que ser examinada de outra... Pode estar no regulamento que não altera. Mas se o regulamento manda pagar sobre as horas dele, tem que pagar, ué. Não, reflexos, mas isso a gente está mandando pagar. Os reflexos a gente está mandando pagar, porque a norma... Mas ele não quer os reflexos. Ele quer que sejam pagos. É outra questão. Pagas, Não, estou falando sobre o divisor, a questão do divisor. A questão do divisor. O divisor já está definido, tanto para a Caixa quanto para o Banco do Brasil. Está nos fundamentos, não tem diferença. É o 180. Não tem diferença. Não distinguiu. Sim. Isso o Montes falou assim, eu fui o relator do acordo, está lá muito... O Montes não, o Cláudio Brandão. É o Cláudio, Cláudio Brandão. Quanto ao divisor, sim, mas o pagamento das horas do reflexo no sábado. Não, isso a gente está mandando pagar. Tá, né? Está na norma coletiva. Na norma, né? Isso está mandando pagar. Tá, ok. Os reflexos continuam sendo pagos. Não, as horas não é reflexo. É reflexo das horas no sábado. No sábado, sim. Ok. A habitualidade. Isso está na norma. A habitualidade, né? Claro. Então, o que está previsto na norma coletiva? Mas não é o caso dele, não, hein? Outra coisa. E agora não, né? Não. Ele falou que são... então deixa ele... Horas desses, por exemplo, não prestou hora extra porque estava de licença prêmio. Então ele recebe a hora extra. Se ela vai ter repercussão é outro problema. Mas ele quer receber. Por norma... isso aí tem que ser examinado especificamente, né? Nos EDs lá. No ED. A próxima sessão é Dr. Zé Eduardo. É o 12 da pauta. Então, vamos fazer é o doutor Merielle, né? Isso. 10.875, 2016, segunda vara de Passos. Recorrente Cláudio José Honorato e Itaú Unibanco S.A. Inscrita doutora Merielle Albuquerque Silveira pelo reclamante. Fala a advogada de quem? Reclamante. Reclamante. Isso. Aí é o doutor Renault e a doutora Maria Cecília, que são. Processo 10, Cláudio José Honorato, Itaú, não é isso?
PJE ou é? É a sala do doutor Zé Eduardo. Mas PJE? PJE. Então, a questão aqui, temos a questão de cargos de confiança discutindo. Competência, justiça e trabalho para contribuições sociais, cargo de confiança. Aqui era um cargo, uma discussão a respeito. Acho que nesse caso também não tinha subordinado, não é isso? Não. Vamos debater melhor isso, então. Bom, eu vou direto à conclusão, vamos ver a sustentação oral. A sustentação oral aqui. Grande aqui o dispositivo. Conheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes. No mérito, eu dou provimento parcial, dou provimento parcial ao recurso do reclamante para acrescer a condenação do réu o pagamento de A. 1 hora extra diária para cada dia trabalhado por todo período não prescrito em decorrência do labor em ponto fechado, com ponto fechado. B. 10 dias de férias de forma simples, visto que já paga a parcela para cada ano e durante todo o período não prescrito, acrescida de 1/3, com reflexos no FGTS. 6 horas por mês como extras, por todo o período não prescrito pelo deslocamento. Falava imprescrito. 4 horas por mês como extras, no período de 27/6/2011 a 27/6/2013, pela participação em curso de capacitação fora do horário. Determinar a integração da parcela participação dos resultados, a remuneração do reclamante. Com os reflexos, condenar o réu ao pagamento de 1 hora extra diária para cada dia trabalhado pela supressão do intervalo para repouso. E dou parcial provimento ao recurso do reclamado para determinar a observância do divisor 220 e para determinar a correção monetária pelo TR. E também excluir da condenação os honorários advocatícios. Por habituais, faz jus o reclamante ao reflexo de todas as parcelas de horas extras definidas. As parcelas aqui deferidas, salvo a FGTS 40, têm natureza salarial, devendo incidir a contribuição previdenciária. Eleva o valor da condenação para R$100 mil, com custas no importe de R$2.000. Fica reclamada e intimada a complementação do preparo recursal. Então, inscrita para a sustentação, doutora Meriélia, quem concedo a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, a qual cumprimento os demais componentes dessa turma. Aqui eu vou só reforçar a questão da 7ª e 8ª hora. Pois não. Porque no caso em questão aqui, esse gerente operacional, ele, de fato, pela prova produzida nos autos, ele não tinha subordinados, os caixas não estavam diretamente subordinados a ele, ele não tinha poderes para contratar, para punir, dispensar, ele não tinha poderes para aprovar empréstimos. Inclusive, ele também, como o banco vem falando muito na questão do cartão supervisor, que ao contrário, até o caixa, né, que é contratado de 6 horas, possui esse cartão, não só o gerente operacional. Inclusive, o supervisor operacional tem, os caixas têm, e ele não tinha procuração para representar o banco perante terceiros, nem qualquer alçada. E a testemunha levada pelo banco sequer trabalhou com o reclamante. Então, a gente não pode dar credibilidade a esse testemunho. Então, assim, eu gostaria que Vossas Excelências acompanhassem o relator nos demais itens, né, do voto, e a questão da 7ª e 8ª hora, porque nesse caso específico a prova oral foi robusta, no sentido de que esse gerente operacional ele não detinha qualquer fidúcia para ser enquadrado no parágrafo 2º, 224. É o que se espera. Bom, olha, eu confesso que nesse caso eu fiquei
dividido, sabe? Eu não estou... aqueles casos que a gente não decide com 100% de convicção. A gente tem que ter 51% para um lado e 49% para o outro. A gente fica... realmente, o que me levou a deferir é porque o cargo dele de gerente operacional, né? Realmente ele não tinha subordinado, mas aí eu deixo aí para a turma o debate, né, para examinar a questão. Doutora Maria Cecília. Só dar uma olhadinha aqui rapidinho. Dessas duas coisas, né? Okay. Ele ganhava 1/3, né? Ele ganhava gratificação superior a 1/3. Esses dois casos que me levaram, ele ganhava 1/3 a mais, e o cargo dele de gerente operacional. A gente sabe que agora a tendência é todo mundo virar gerente, né? No banco, nos bancos. É difícil de estabelecer o que seria essa confiança. O fato de ter subordinado, eu penso, que tem dois aspectos. Um relacionado com o enxugamento do número de bancários. E o outro são as novas tecnologias, porque as novas tecnologias, elas também têm acompanhado, ou têm permitido esse enxugamento, de modo que é possível o funcionamento de diversos setores através de um único funcionário. Ele tem que ser, quer dizer, o empregado, o bancário, ele tem que ser multifuncional, por assim dizer. Ele executa várias tarefas e não mais apenas uma tarefa, que a gente via naquela hierarquia de um determinado setor. Hoje ele acessa tudo, ele com um computador na frente dele, ele vai olhar o saldo, vai olhar não sei o quê, olha os dados que são necessários para que ele possa exercer as suas funções de gerente, né? Então, isso eu acho que é um mero sintoma. Agora, o que seria a dimensão dessa confiança bancária diferencial para que ele pudesse ser enquadrado no cargo de confiança, né? Antes era mais restrita, agora ficou mais ampla, né? Basta receber a gratificação, ter aquela denominação, e os poderes podem ser mínimos para que ele não faça jus. Quem sabe, a doutora Cici está examinando ali, pediu um tempinho para examinar. Nós vamos deliberar na próxima sessão a respeito daquele caso. Qual o caso? O Santander é um pouco diferente. Santander, né? Porque ele fala que o advogado, acho que sentou, poderíamos aproveitar, né? Já que vamos. Não sei se a gente definiria esses critérios já na próxima, naquela vista do desembargador Emerson, e a turma deliberaria de uma forma mais definitiva um norte aqui para a gente. Mas, na verdade, nesse caso aqui, Vossa Excelência pontuou, e o que eu estava olhando a sentença, é porque um dos fundamentos que estão aqui é o seguinte: olha, o reclamante pediu equiparação salarial com o paradigma indicado, que é Joaquim Moacir da Silva. Na avaliação desse senhor Joaquim, avaliação de desempenho, está escrito, comentário 1, age exato. Como dono do negócio, busca desenvolver constantemente. Comentário 2, gestor com atitudes e competências superiores na gestão de pessoa, empresa e clientes. Tem conhecimento além das expectativas, humano, amigo e ótimo gestor. Quer dizer, competência superior na gestão de pessoas. Então, mesmo ele não tendo uma pessoa que é subordinada, ele auxiliava na gestão de pessoas. Isso, na hora em que ele pede a equiparação salarial, ele já admite. Embora o que eu estava olhando era se a sentença deferiu ou não a equiparação salarial. Ela indeferiu. Mas indeferiu porque o conjunto de atribuições não fechou. E também o período, ele começou, parece que em 2004, o paradigma, e ele foi mais de 2 anos depois, né? Pois então, é. tem Mas 2 assim, anos também, na hora parece. em que ele pede, ele fala, olha, eu tinha uma atividade muito parecida com a desse. Então, essa é a razão de eu não ter feito a divergência. Sim. Porque o doutor Renaud tem completa razão. Não é o fato de ter ou não subordinados isoladamente. Esse é um dos aspectos que a gente analisa. Não tem subordinado, não age como gestor. Aqui fala, olha, age como dono do negócio. Faz gestão de pessoas.
Então, esses pontos aqui do voto é que me levaram a não abrir a divergência. Agora, esse, que é gerente de relacionamento, gerente de contas, que abre conta, gerente operacional, esse aqui é gerente operacional. Mas não fala que só ficava abrindo conta nem nada, não tem um relato disso aqui no voto. Quando fica abrindo conta, gerenciando uma carteira de cliente, isso é o bancário comum. Se o bancário não fizer isso, quem é que vai fazer? Sem ter nenhum subordinado. Então, isso aí é rotulação empresária que o banco dá de gerente, sem que seja de fato gerente. Aqui, no caso, o que me convenceu foi essa comparação que Vossa Excelência fez. Pede equiparação com uma pessoa que é rotulado de agir como dono do negócio e de ser um gestor com atitudes e competência na gestão de pessoas. Eu estou de acordo com Vossa Excelência. Então, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigada. Agora, passando para a sessão do doutor Emerson. É o 10 da pauta. É o 10.495/2015. Primeira vara de Coronel Fabriciano. Recorrente José de Almeida Fraga. Recorrido Cogelta Construções Gerais Limitada e Celulose Nipo Brasileira S.A. Senibra. Inscrito Dr. Otávio de Castro Maia pela reclamada. A número 10 da pauta, doutor Emerson. Com a palavra, o relator. Estou conhecendo o recurso do reclamante, no mérito, negando-lhe provimento. Inscrito para sustentação oral, doutor Otávio de Castro Maia. Pela reclamada, o senhor aguarda o primeiro voto divergente? Aguardo. Eu sou o segundo votante. Eu estou acompanhando o relator, desembargadora Cecília. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Muito obrigado. Boa tarde, Excelência. Boa tarde. Agora a sessão da doutora Maria Cecília. Eu preciso dar uma ligação. Eu peço ao doutor Renaud que presida a sessão dos votos da desembargadora Cecília. É o número 1 da pauta da doutora Cecília, é o 10.105/2017, 32ª Vara de Belo Horizonte. Recorrente, Ângelo Henrique Araújo e recorrido MGS. Com a palavra, relatora. É um ROPS, né? Tem advogado? O advogado é o doutor Vitor Ricardo Bering Braga Júnior, pelo reclamante. Estou conhecendo o recurso originário do reclamante, presentes os pressupostos. Estou dando provimento para condenar a reclamada ao pagamento do adicional de periculosidade a partir de agosto de 2015, integrando tal parcela ao salário obreiro, haja vista que o contrato de trabalho continua vigente, com reflexos em gratificações, férias mais 1/3, gratificações natalinas, férias mais 1/3 e FGTS. Acresço a condenação R$ 7.000, com custas acrescidas de R$ 140. O advogado quer fazer uso da palavra? Senhor presidente, eu gostaria de resguardar meu direito de sustentação no caso de voto divergente. Estou acompanhando a relatora, terceiro votante. Também acompanho a Decisão unânime conforme relatora. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde, doutor.